O que anda acontecendo no mundo gospel, nas igrejas evangélicas brasileiras, é algo assustador. Infelizmente, nós temos visto muitos rituais no mundo gospel acontecendo. E um mais bizarro do que o outro. Hoje, na era da tecnologia, a internet tem exposto, esses rituais bizarros que têm acontecido no mundo gospel. É o cair pelo poder, é o sapatear, joga o terno na pessoa, é o elemento ungido, consagrado, é o sangue de não sei das quantas. São muitos rituais. E se aproximando o fim do ano, mais um ritual está batendo as portas, que é o ritual chamado de virada, Virada, em que muitos acreditam que o fato de virarem o ano dentro de um templo vai garantir que aquele ano novo seja um ano diferenciado em suas vidas. Será? Sejam todos bem-vindos ao canal Jamison Lopes Oficial aqui no YouTube. E o assunto de hoje, nós falaremos sobre isso. Rituais no mundo gospel. Rituais que nós temos visto, cada um pior do que o outro, sem pé nem cabeça, sem contexto bíblico, dentro das igrejas evangélicas no Brasil. Infelizmente. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, quem ainda não é inscrito, ative as notificações, tá? E compartilhe esse link e comente também, deixe o seu comentário aqui abaixo no vídeo de hoje. Bom, e é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. É muito triste nós vermos como o mundo gospel está enfermo, doente, sabe? E a tendência é piorar. A tendência é piorar, porque a cada ritual que é feito no mundo gospel, dentro da maioria das igrejas evangélicas no Brasil, eles têm que estar sempre fazendo criando um para superar o outro. Então nós já vimos aí dentro da igreja passe da lua cheia, já vimos aí tem até agora um curso, um pastor que está dando um curso de como jogar o terno na pessoa para ela cair pelo poder. Está aí no Instagram, está aí nas redes sociais, ele vendendo um curso para os pastores que querem aprender a fazer esse ritual, É um ritual, na verdade. Revelação aos montes, nós temos visto muitas, exemplos sem pé nem cabeça, que não tem nada a ver com o evangelho. E claro, a maioria desses lugares que fazem esses rituais, se você for questionar, vão sempre falar o seguinte: mas está na Bíblia. Eu estou fazendo o que está na Bíblia. Será? Será que realmente você está fazendo o que está na Bíblia? Tem alguns que estão tentando ressuscitar a antiga aliança, o Velho Testamento, os costumes que era para um povo específico, tá? Era para judeus, Era para os israelitas, para um povo específico. Ressuscitar esses costumes, esses rituais, e trazerem para serem aplicados no dia de hoje. Coisas que não têm nada a ver com a fé cristã, principalmente depois do sacrifício da cruz, do sacrifício de Jesus. Mas se você for questionar, vão sempre falar isso: não, eu estou fazendo o que está na Bíblia. Mas eu te pergunto, onde que está na Bíblia? Jesus falou sobre isso
que você deve, por exemplo, colocar suco de uva na porta da sua casa como sinônimo do sangue de Cristo para proteção. Onde está escrito? Isso foi dito por Moisés lá no Egito para o povo hebreu. Isso não serve para mim nem para você, até porque quando eu faço um ritual como esse, eu estou tentando substituir o sacrifício da cruz. O maior brado de vitória que já existiu foi o está consumado dito por Cristo na cruz do Calvário. Depois disso acabou. Nada supera o sacrifício da cruz. Nada supera o brado de vitória da cruz. Nada, meu amigo. Não é uma chavezinha de alumínio que você recebe que vai superar o brado de vitória da cruz. E não adianta falar que é ponto de contato da fé, porque o único ponto de contato da fé que deve ser usado por nós é Jesus. Jesus, o nome de Jesus, é o nosso ponto de contato com a fé. Cristo é o nosso ponto de contato. A palavra de Deus é o nosso ponto de contato com a fé. Mas nós temos visto rituais dos mais bizarros, né? Visitar cemitério, né? Cristão fazer isso, tá? Dar passe nas pessoas, passe da sexta-feira 13, sabe? Passe da sexta 13 e tantos outros. Se a gente for falar aqui, são tantas coisas bizarras. Assoprar na pessoa, né? Um sopro do poder e muitas coisas assim. E incrível que esses mesmos que fazem esses rituais, e eu vou te provar que é antibíblico isso, eu vou ler para você aqui, é antibíblico. Paulo alertou os colossenses sobre isso. Isso é um perigo. Paulo os alertou porque isso é um perigo, isso é muito perigoso. Você está afrontando o que foi feito na cruz do Calvário por você. Quando você pendura uma fitinha, a fitinha de Raabe, esse tipo de ritual não funciona. Amarra a fitinha no teu carro, não funciona. O que funciona é o nome de Jesus. Só o Senhor Jesus nos é suficiente, tá? Só isso. Ungir com óleo, consagrar com óleo, isso não funciona. A única coisa que funciona é o nome do Senhor Jesus. Nada mais além disso. Então, é muito bizarro ver essas coisas acontecendo, e como eu estava falando, esses que fazem isso são os primeiros, por exemplo, a criticar as pessoas que decoram suas casas com uma árvore de Natal, as pessoas que vão na praia passar a virada de ano na praia, as pessoas que se vestem de branco ou de amarelo, ou sei lá, né? É a crença dela. E eles criticam essas pessoas. Agora, se aproximando a virada de ano, mais um ritual é feito na maioria dos lugares, que é passar a virada de ano para que você entre o ano com Deus, para que você esteja com Deus, e tem que ser os primeiros minutos com Deus, porque esses primeiros minutos aqui vai fazer a diferença para sempre. Será que vai? Será que vai? Será que eu preciso realmente, meia-noite, estar dentro de um templo para virar o ano ali, para mim entrar o ano com Deus? E quem está no hospital? E quem está preso? E quem está trabalhando? Não, meu amigo. Esse é o tipo de ritual que não funciona. A nossa vida com Deus não se resume a um culto, a uma oração, a uma virada. Não. A nossa vida com Deus, ela é vivida de maneira diária. Como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, é o pão nosso de cada dia. É o dia a dia. Quantos que viraram o ano num determinado lugar e já na madrugada aprontaram? Já no caminho de volta para casa brigaram? Já nos primeiros dias do ano aconteceu alguma coisa? Porque isso não é garantia. Não é garantia. Paulo falou sobre isso. Se você quiser abrir a sua Bíblia,
Colossenses, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia também. Colossenses, capítulo 2. Cadê? Do versículo 8 ao 10. Paulo disse assim, olha só. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas. Tá? A maioria desses rituais não se baseiam na Bíblia, se baseiam em tradições humanas. Dentre elas, virada de ano dentro de um templo. E não falsa religiosidade deste mundo, porque esses rituais induzem a pessoa a viver a falsa religiosidade. E por isso muitos julgam quem não faz. Né? Julga quem vai para a praia, julga quem vai passar a virada reunido em família, num sítio, numa fazenda, numa chácara. E não em Cristo, quer dizer, se baseiam em tradições humanas, na falsa religiosidade desse mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Quer dizer, tudo que eu quero, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, não está numa rosa, num óleo, num sal, numa pedra, no paletó do pastor. Tudo que eu preciso está em Cristo, em Jesus, ponto. Nele está a plenitude de Deus. Força, proteção, paz, saúde, tudo está em Cristo. O versículo 10 diz assim: assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, que muitos ainda não estão, né? Muitos ainda não estão, por isso não conseguem compreender, não conseguem entender o que a gente está falando. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Quem se aperfeiçoou em Cristo entende perfeitamente o que a gente está falando aqui. Que não precisa de ponto de contato, não precisa de elemento, não precisa de paletó de pastor, não precisa de nada disso. Precisa só de Cristo Jesus. Quem foi aperfeiçoado nele entende que Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. E você acha que Jesus ia transferir a autoridade dele para esse óculos? Ele iria transferir a autoridade dele para esse microfone? Ele iria transferir a autoridade dele para isso aqui? Esse plug do carregador? Claro que não. Ele é o cabeça, o poder e a autoridade está nele e com ele. Meus irmãos, o nosso intuito aqui não é afrontar ninguém, mas ajudar você a se aperfeiçoar em Cristo e deixar esses rituais que são abomináveis aos olhos de Deus, antibíblicos, anti-evangelho, abandonar essas práticas. Cristo é o suficiente para você. Jesus é o suficiente para você. E a vida cristã é uma constância, todo dia. Nosso 1% todo dia. Nosso 1% todo dia. E se você vai virar o ano em casa, no sítio, na fazenda, com a família, isso não vai fazer diferença nenhuma. Basta que o seu pensamento, a sua vida, esteja diante do Senhor. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Eu tenho certeza que essa mensagem ela será abençoadora para todos nós.